Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deus e Homens. E hoje vamos falar sobre as 10 passagens mais cruéis da Bíblia. Em 10º lugar, no nosso ranking de passagens cruéis da Bíblia, vamos destacar a passagem que está registrada no livro bíblico de Levítico, capítulo 26, versículo 27 a 29. Se você tem uma Bíblia em casa, abra sua Bíblia e leia aí com seus próprios olhos. Nesse registro, a Bíblia diz que Deus castigará todos aqueles que não obedecerem. E, se continuarem a desobedecer, sabe o que Deus fará com essas pessoas? Leia aí na sua Bíblia e veja a crueldade dessa passagem. Ali diz que Deus fará com que essas pessoas comam a carne dos seus próprios filhos, das suas filhas, dos seus pais e dos seus amigos. Já imaginou? As pessoas comerem a carne dos seus próprios filhos? Realmente uma passagem repulsiva. Em 9º lugar, no nosso ranking de passagens mais cruéis da Bíblia, vamos destacar um relato que está registrado no livro bíblico de Números, capítulo 15, versículo 32 a 36. Abra sua Bíblia aí e acompanhe o relato. Nesse relato, fala de uma ocasião em que Deus, através de Moisés, manda apedrejar um homem até a morte. Sabe por quê? Sabe qual foi o grande pecado que esse homem cometeu? Simplesmente ele estava apanhando gravetos num dia de sábado. Apanhando gravetos para fazer lenha. Veja só que passagem mais cruel. Um homem é apedrejado até a morte porque simplesmente estava apanhando gravetos para fazer lenha num dia de sábado. Em 8º lugar, no nosso ranking de passagens mais cruéis da Bíblia, vamos destacar um salmo, o Salmo 137. Ali no versículo 9, tem uma passagem que exala uma crueldade tremenda. Abra sua Bíblia e acompanhe aí, veja com seus próprios olhos. Ali nesse salmo, o salmista diz que feliz o homem que arrebentar os seus filhos contra as rochas. Feliz o homem que despedaçar seus filhos contra as pedras. Veja só que crueldade, que passagem repulsiva. Nesse salmo, se observarmos o contexto, nós vamos notar que o salmista está expressando todo o seu ódio e o seu rancor contra Babilônia. Babilônia e Israel tiveram suas tretas no passado. Inclusive, Babilônia subjugou o reino de Judá e levou os judeus cativos para a Babilônia. E ali eles ficaram exilados por décadas. Então, o salmista, exalando todo o seu ódio, o seu rancor contra os babilônicos, ele escreve essa pérola. Veja bem, ele expressa o seu rancor e o seu ódio contra uma nação inimiga da época. Ele mostra ali o que ele deseja que aconteça com os babilônicos. Veja bem, Jesus, no Novo Testamento, diversas vezes fala para amar os inimigos, orar pelos que os perseguem, que amar os amigos é fácil, mas é difícil amar os inimigos, que é aí que a gente vê o verdadeiro amor e tal. Então a gente vê uma mensagem de paz e de amor. Mas parece que o salmista tinha uma opinião bem diferente. Parece que o negócio com ele era diferente. Ele exalava um ódio tão grande pelos babilônicos que ele desejava isso. Ele desejava as piores crueldades para esse povo de Babilônia.
Em sétimo lugar na nossa lista, no nosso ranking de passagens mais cruéis da Bíblia, vamos destacar uma que está no livro bíblico de Êxodo, capítulo 21, versículo 20 a 21. Leia aí na Bíblia que você tem na sua casa e observe que relato mais cruel e que relato mais repulsivo. Sabemos que a Bíblia, em passagem alguma, a Bíblia condena a escravidão. Pelo contrário, observamos na Bíblia diversas passagens regulamentando a escravidão, dando detalhes de como comprar escravo, como vender, né? Como que se passava os escravos como herança. Né? E, por exemplo, se o pai tinha um escravo ou dois e ele morria, como que dividia esses escravos com os filhos? Né? Até mesmo no Novo Testamento, diversas passagens onde os escritores bíblicos falam para os escravos continuarem sujeitos aos seus donos, a não se rebelar, mesmo que o dono fosse um dono cruel. Né? Mesmo assim, a Bíblia incentiva que o escravo continue submisso. Né? Então, isso é uma mensagem muito clara nas páginas da Bíblia. Mas, em Êxodo 21, 20 e 21, há um detalhe que é falado sobre isso, sobre a questão de escravos, que eu considero o mais repulsivo de todos. Acompanhe aí na sua Bíblia. Nesse relato, a Bíblia diz claramente que um escravo pode ser surrado à vontade, que o dono pode açoitá-lo, pode bater nele, desde que esse escravo não morra. Desde que ele não morra, né, pode desceu o cacete dos escravos. Olha que absurdo. Olha que passagem repulsiva. Em sexto lugar, no nosso ranking de passagens mais cruéis da Bíblia, vamos destacar uma passagem que está no livro bíblico de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 11 e 12. Acompanhe aí na sua Bíblia. Aí diz que se uma mulher se aproxima de uma briga entre dois homens, né? Vamos supor que o marido da mulher está brigando com outro homem. Né? E aí essa mulher, para tentar salvar o seu marido, suponhamos que nessa briga ela agarra nas partes vergonhosas do inimigo. Né? A Bíblia cita essa expressão, as partes vergonhosas. É claro que está se referindo, né, ao órgão sexual do inimigo. Né? Então, o que deveria acontecer nessa situação? A Bíblia dá orientação clara nesse sentido. Segundo o relato, você pode ver aí na sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 25, versículo 11 e 12. A mulher que, nessa briga entre o marido dela e outro homem, ela tentar intervir para defender o marido e pegar no órgão sexual desse outro homem, deveria se cortar a mão dessa mulher, sem dó e nem piedade. Né? Não tinha mimimi, não. Né? Nessa briga, se a mulher pegasse ali nas partes vergonhosas do inimigo, tinha que decepar a mão dessa mulher na hora. Veja bem que passagem mais absurda. Né? Que passagem repulsiva. Que passagem cruel. Em quinto lugar, no nosso ranking de passagens mais cruéis da Bíblia, vou destacar uma passagem que está no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 23. Veja aí na sua Bíblia. Nesse relato, ali mostra uma ocasião em que o profeta Eliseu estava passando pela estrada e algumas crianças resolveram zombar de sua careca. Isso mesmo, Eliseu, pelo visto, era careca e as crianças estavam ali zombando da sua careca. Elas começaram a dizer, sobe careca, sobe careca. Quer dizer, fazendo ali uma peraltice, né? O profeta ficou furioso. Aquilo parece que deixou ele transtornado, né? Ele não gostou de maneira alguma de ser chamado de careca. Parece que ele tinha um trauma com essa careca dele. Aí sabe o que aconteceu? Ele invocou ao Deus Javé, né? Ao Deus dos israelitas, que enviasse 2 ursas para despedaçar essas crianças que estavam zombando da careca dele. Agora veja só, né, que situação. Enviar 2 ursas, faça um quadro mental dessa cena, e ela despedaçar, né, arrancar braço, perna de criança, cortar a cabeça.
Veja que cena mais horripilante. 2 ursas despedaçando 42 crianças. Isso porque elas zombaram da careca do profeta. Com certeza, seria uma lição muito maior para esses jovens se o profeta, por exemplo, rogasse a Deus que fizesse nascer cabelo na cabeça dele e fizesse os jovens ficar careca. Com certeza seria uma lição, né, para esses jovens, e eles jamais iriam novamente fazer zombaria de um careca. Mas, pelo visto, né, o ódio desse profeta era tão grande que ele, na sua fúria, pediu que se despedaçasse esses 42 jovens ou essas crianças. É óbvio que se trata de uma lenda, esse é um relato lendário, porque a própria situação em si, a gente vê que é uma situação que não tem como ser verídica, né? Como que 2 ursas vão estraçalhar 42 crianças? Né? Por mais que essas ursas sejam rápidas, né? Suponhamos que essas ursas sejam ninjas, né? Elas iriam ali, no máximo, pegar umas 4, 5, 6, né? E as outras, com certeza, iriam correr, né? Ou vocês acham que essas 42 crianças, ao verem esses ursos, iriam fazer uma filinha lá e ficar esperando? Só, agora é sua vez, depois eu vou, depois é ele. E as ursas vinham, estraçalhavam uma, aí agora vem a próxima da fila aí. Aí vinha, despedaçava mais uma, né? Então a gente vê que isso aí é impossível, né? É óbvio que se esse relato fosse verdadeiro, né, se fosse um relato verídico, com certeza as ursas, ao atacar essas crianças, provavelmente pegaria ali umas 4, 5 talvez, né, se elas fossem bem ágeis, umas 7, 8 crianças, mas as outras iam embora, né, iam fugir. Mas, independente se é um relato lendário ou não, a questão é a mensagem que traz esse relato, né? Veja bem que mensagem cruel, né? Uma mensagem repulsiva. Em quarto lugar, no nosso ranking de passagens mais cruéis da Bíblia, vamos destacar uma passagem que está no livro bíblico de Gênesis, capítulo 19. Ali é a famosa história da destruição de Sodoma e Gomorra. Segundo a Bíblia, 2 cidades em que havia muita maldade, Deus resolve destruir essa cidade. Mas havia ali nessa cidade um sobrinho de Abraão, o patriarca de Deus, chamado Ló. E Abraão ali tenta interceder pelo seu sobrinho e Deus resolve enviar anjos a essa cidade para avisar Ló para que ele saia da cidade, ele e sua família. Aí esses anjos chegam lá na cidade e Ló fala para que eles venham para sua casa e se hospedem em sua casa. Ao estarem na sua casa, chega uma turba de taradões ali da cidade e começa a fazer uma algazarra na frente da casa de Ló, exigindo que Ló trouxesse esses homens, né, que eram anjos, mas segundo a Bíblia estavam materializados na forma humana, e eles querendo que trouxesse esses anjos para fora para que eles tivessem relações sexuais com esses anjos. Aí Ló, né, demonstra ali uma atitude realmente bizarra, né, repulsiva. Sabe o que ele faz? Ele chega na porta da casa dele e clama para que aqueles homens não façam isso. Diante da insistência dos homens, sabe o que Ló faz? Ele vira e oferece suas 2 filhas virgens, né? Ele diz que tem, olha, eu tenho 2 filhas virgens aqui em casa. Não faz nada com esses homens, não. Eu vou trazer minhas filhas aqui, vocês podem fazer o que vocês quiserem com elas. Mas não faz nada com esses homens, não. Olha só a atitude de Ló para com as suas filhas. Se você fosse a filha desse homem, como você se sentiria nessa situação? O seu pai te oferecendo para uma turba de taradões. Será que você encararia o seu pai como uma pessoa bondosa? Será que você encararia seu pai como uma pessoa amorosa? Será que você teria respeito pelo seu pai? Veja que situação mais estranha, né? Você oferecer suas filhas para os taradões. Se você quis, suponhamos que você aí, pai, esteja numa situação parecida, você teria coragem de oferecer suas filhas?
você que é pai, diga para mim com toda sinceridade, você faria isso? Oferecer suas duas filhas para uma turba de tarados que estão aí na porta da sua casa? Realmente uma situação bizarra, uma situação cruel, né? Uma situação repugnante. Aí, segundo o relato, os anjos saem lá e cegam essas pessoas, e aí eles saem lá desnorteados, e eles falam, ó, sai daqui que vai vir a destruição. Aí na continuação da história, eles saem da cidade, Ló, a esposa e as duas filhas. Aí no meio do caminho a esposa de Ló resolve olhar para trás, né? A Bíblia não dá detalhes, mas se me diz que ela virou para olhar lá, né? E quem não olharia, né? Você está saindo do lugar, a cidade lá sendo destruída, lá caindo fogo e enxofre, segundo o relato, né? Qualquer pessoa, né, de curiosidade ia ver o que estava acontecendo, aquele barulho ali, né? O próprio barulho, num reflexo automático, você olha para trás, né? E, segundo o relato, Deus faz com que a esposa de Ló vire uma estátua de sal. Isso mesmo. Ele transforma a esposa de Ló numa estátua de sal, simplesmente por ela ter olhado para trás. Veja que outro relato repugnante, cruel, repulsivo, né? E parece que aquela atitude de Ló, aquela atitude desrespeitosa para com as filhas dele, ao oferecer as filhas para os taradões lá de Sodoma e Gomorra, parece que isso afetou um pouco a moral dessas meninas, porque, segundo o relato, no final, no desfecho, na cereja do bolo dessa história cruel, né, eles vão lá, Ló e suas duas filhas vão para uma caverna, e ali as filhas, elas embebedam o seu pai, né, dão vinho para ele, deixam ele bêbado, e têm relações sexuais com o pai. Olha só, que coisa mais esquisita, né? Parece uma pornochanchada. Além disso, se voltarmos para a população de Sodoma e Gomorra, sabemos que nem todos os habitantes ali eram maus. Ali tinha crianças, tinha bebês de colo, né? Tinham pessoas ali inocentes, que não tinham nada a ver com essa situação, com a maldade dos adultos, e foram totalmente destruídos, né? Queimados vivos, com fogo e enxofre. Então, veja aí que passagem mais estranha, mais cruel, mais repulsiva. Em terceiro lugar, no nosso ranking de passagens mais cruéis da Bíblia, vamos destacar a passagem que está registrada no livro bíblico de Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 8. Trata-se do famigerado dilúvio dos dias de Noé. Nessa ocasião, Deus, ele se arrepende de ter criado a humanidade, né? Um Deus onisciente se arrependeu, né, da sua obra. Então a gente já vê aí uma coisa muito sem lógica, mas vamos deixar isso de lado, né? A questão é que ele se arrependeu da sua criação e resolveu destruir tudo, né? Vou começar do zero, vou fazer um backup, zerar tudo e vamos começar do zero. Segundo o relato, ele acha ali, no meio da humanidade, um homem, que ele considera um homem de fé, chamado Noé. E ele dá instruções para que esse homem construa uma enorme embarcação, né? E dá um tempo para ele lá, e ele vai fazer essa embarcação, e Deus orienta ele que coloca um casal de cada animal, né, dentro dessa embarcação, e ele depois diz para Noé entrar dentro dessa arca, e ele traz ali um dilúvio, né? E inunda toda a terra, né? Até os altos montes são todos cobertos por água, né? Olha, veja bem, até o Everest, que tem 8.000 metros de altura, foi coberto, haja água, né? Mas todos sabem que isso é uma lenda, é um mito, inclusive eu já fiz outros vídeos sobre isso, mas vamos nos concentrar na questão da crueldade, né, desse relato, né? Veja bem, destruir toda a humanidade, inclusive até os animais, né? Tirando aqueles casais de animais que foram para dentro da arca, todos os outros foram totalmente aniquilados. Agora eu pergunto a vocês, o que esses animais têm a ver com a maldade da humanidade? A gente vê um clássico caso de maltrato aos animais, né? Além disso, a humanidade inteira, será que era má, né? Será que até os filhos das pessoas eram más? Os bebês de colo, né? Então, a gente vê aí
uma coisa absurda, né? Você destruir toda a terra, destruir toda a vegetação, né? Que um dilúvio causaria eventos cataclísmicos no planeta, né? Então a gente vê aí uma maldade, uma crueldade enorme, né? Pense bem nas crianças, nos bebês de colo, que não tinha nada a ver com a crueldade, com a suposta crueldade dos adultos, dos pais. Todos ali morrendo afogados, né? Os animais que não tem nada a ver com o assunto sendo totalmente destruídos, né? A vegetação, a terra sendo agredida dessa forma. E no final das contas, né, segundo o relato bíblico, a terra, a maldade continua do mesmo jeito. Tanto é que no final do relato, Deus até diz que nunca mais vai fazer isso, né? Você vê que ele viu que ele forçou muita barra nesse caso aí, né? Ele, como diz o ditado popular, né? Ele usou um remédio muito forte, né? Para uma moléstia muito pequena, no caso, né? Ele matou tico-tico com bala, né? Para que esse exagero todo? Para que essa raiva, essa fúria tão grande? Para que destroçar todo o planeta por esse cataclismo? Sendo que no final a maldade continuou. Você vê que, segundo a Bíblia, continuou maldade, homens maus, violência. Aí que o negócio ficou feio mesmo, né? Então você vê que não adiantou absolutamente nada. Essa carnificina que destruiu toda a humanidade, destruiu o planeta, destruiu os animais, destruiu crianças de colo, destruiu bebês, destruiu tudo. Isso não adiantou absolutamente nada. Por quê? A humanidade continuou da mesma forma, a maldade continuou da mesma forma. Então, esse evento é um evento sem sentido, absurdo, né? Um evento cruel, repugnante. Em segundo lugar, no nosso ranking de passagens mais cruéis da Bíblia, vamos destacar aqui as famosas 10 pragas do Egito. No livro bíblico de Êxodo, capítulo 11, você observa ali o relato das 10 pragas do Egito. Esse relato é um relato assim muito estranho, né? Muito bizarro, né? E a gente percebe ali, na essência do relato, a crueldade, né? A maldade, né? Impregnada ali nessa história. Veja aí na sua Bíblia, leia o relato e acompanhe comigo essa história. Veja só que história mais bizarra. Deus resolve libertar o seu povo lá do Egito, que estava escravo lá, segundo a Bíblia, por muito tempo. Aí ele pede para Moisés ir lá e avisar o faraó. Fala assim, liberta o meu povo, porque se você não libertar, eu vou mandar umas pragas aí e vai ficar pior para você. Moisés vai lá avisar o faraó. Só que Deus já avisa Moisés. Fala assim, olha, eu vou endurecer o coração do faraó. Então você vai lá, você vai avisar ele, mas ele não vai te ouvir não. Olha pra você ver. Que situação mais bizarra, né? Então pra que ir lá conversar com o faraó, sendo que ele não vai ouvir? E Deus aí, ele entra no livre-arbítrio do faraó, né? Ele viola o livre-arbítrio do faraó. Ele endurece o coração de faraó. Para as pessoas que falam que Deus dá o livre-arbítrio para o ser humano, como que você me explica essa passagem? Me diga aí, né? Mesmo que Faraó quisesse libertar, né? Falou assim, não, eu vou libertar esse povo e vai embora e tá tudo bem. Mesmo se ele quisesse, ele não conseguiria, porque Deus disse claramente que ia endurecer o coração de Faraó. Quer dizer, não ia deixar ele libertar, né? Não ia deixar ele tomar essa decisão, ia impedir que ele tomasse essa decisão. Agora raciocine comigo, né? Deus, ele interfere no livre-arbítrio de Faraó para que ele fique ali endurecido nessa decisão, não deixe o povo sair, para que Deus possa mandar as suas pragas. Então parece que realmente Deus queria, estava decidido a mandar as 10 pragas. E não havia como tirar isso da cabeça do Deus bíblico. Ele resolveu, porque queria mandar as 10 pragas e Faraó não podia fazer nada, porque Deus deixa claro que endureceu o coração de Faraó. Então, Faraó como um boneco ali, né, nas mãos do Deus bíblico, e Moisés também, parece que
O Deus bíblico, em muitas passagens, parece uma criança brincando ali, né, fazendo uma brincadeira, né, com os seus brinquedos. Então, Moisés vai lá, né, como Deus disse, Faraó fica obstinado, porque Deus obstinou o coração dele. Aí começa a mandar as pragas, né? Todas essas pragas que poderiam ser evitadas se o Faraó tivesse mandado os israelitas embora, né? Se Deus não tivesse endurecido o coração dele e ele tivesse mandado os israelitas embora, nada disso teria acontecido. Mas Deus fez questão que isso acontecesse. Aí ele começa. A primeira praga, vocês vão observar no relato aí, se vocês lerem na sua própria Bíblia, ele faz com que as águas do rio Nilo virem sangue. Depois, não satisfeito, manda outra. Uma infestação de rãs. Olha que coisa mais horrível. Depois, uma infestação de piolhos, que é a terceira praga. Depois, uma infestação de moscas. Olha que situação foi passando esse povo que estava ali. Né? Depois ele mata todos os animais, né, que estavam ali. Todos. Depois a sexta praga são tumores que brotam nos egípcios, na pele dos egípcios. Aquela coisa mais esquisita. Né? Depois, uma chuva de pedras. Olha só, pedras caindo, matando gente e causando aquela catástrofe. Depois a oitava praga é a infestação de gafanhotos. Vem aquela praga de gafanhotos e devasta tudo. Depois a nona praga é a escuridão. Durante 3 dias na terra. E por fim, a cereja do bolo, a cereja da crueldade, né? Deus, ele mata os primogênitos. Todos os primogênitos do Egito. Os filhos, os primeiros filhos, né? O filho mais velho de cada família do Egito. Olha que crueldade, olha que relato repugnante, repulsivo. Matar crianças que não tinham nada a ver com esse assunto. Muitas delas, às vezes, eram crianças pequenas, às vezes até bebês. Né? Foram todas exterminadas, todas mortas. Um infanticídio, uma devastação total. Claro que tinha primogênitos que eram já adultos, mas e aquelas famílias que estavam começando, que às vezes tinha só um filho, bebezinho ainda, ou 2, às vezes o maior era uma criancinha. Esses primogênitos foram todos mortos. Por quê? Porque o Deus bíblico quis assim. Porque ele endureceu o coração de Faraó para que tudo isso acontecesse. Parece que ele estava se divertindo vendo esse sofrimento dessas 10 pragas. Veja bem que relato mais sanguinário, mais horripilante, mais cruel. Em primeiríssimo lugar, no nosso ranking de passagens mais cruéis da Bíblia, vamos citar aqui o relato que está no livro de Juízes, capítulo 19, versículo 23, 24. O capítulo inteiro conta a história. Mas eu vou destacar aqui em especial o versículo 23 e 24. No capítulo 19, se você ler o capítulo inteiro, você vai ver a história de um certo levita, que era uma pessoa que servia no templo de Deus, então, pelo visto, era uma pessoa bem devota a Deus, bem religiosa. Era um servo dedicado, né? Ele estava voltando para casa com a sua concubina, que é uma espécie de amante oficial, né? E ali ele passa a noite na casa de um homem idoso, que tinha uma filha, na cidade de Gibeá. Ali, à noite, os homens dessa cidade cercam a casa e começam a falar para esse senhor idoso, que está hospedando o levita com a concubina dele. Eles querem que o senhor idoso traga esse levita para fora para que eles tenham relações sexuais com esse homem. Você vê que é uma história que lembra muito lá o caso de Ló com as filhas dele, lá em Sodoma e Gomorra. Né? Então os taradões de Gibeá querem porque querem ter relações com o levita. Aí agora o ponto que eu quero destacar para vocês. O capítulo 19 de Juízes
no capítulo 19, mas agora especificamente no versículo 23 e 24. Esse trecho é a cereja do bolo do relato. Eu vou ler aqui na íntegra. Acompanhe aí na sua Bíblia e veja com seus próprios olhos. Diante desse impasse, né, veja o que aconteceu. Em vista disso, o dono da casa, que é o senhor idoso, sai a ter com eles e diz: não, meus irmãos, por favor, não cometeis essa maldade, né, visto que esse homem entrou na minha casa. Não cometam essa insensatez. Aí olha só o que ele diz: eis a minha filha virgem. E também tem a concubina do levita que está aí com ele. Então, faça o que vocês quiserem com elas aí, ó. Deixa que eu traga elas para fora, violentem elas, né? Façam o que quiser com elas, mas não faça nada com esse homem. Olha que absurdo, né? Parece que o relato lá de Ló, né, ele virou realmente um relato lendário entre o povo de Israel, né? E muitos começaram a seguir essa tradição de ficar oferecendo a filha para os taradões, né? No caso, ele não só ofereceu a filha dele, como a concubina do outro homem. E você acha que o levita achou ruim? Não, ele também falou: não, fica com elas aí, faz o que vocês quiserem, mas não faz nada comigo não, né? Dá para acreditar nessa história? Você leia aí na sua Bíblia. Você acha que eu estou inventando isso? Leia aí na sua Bíblia. Como que você descreve um pai assim? Se você é pai, você teria coragem de fazer isso? Oferecer sua filha para os taradões ali? De Gibeá? Se você é casado, ou se você tem um amante, né? Porque no caso ela era uma concubina, a acompanhante do levita, você teria coragem de oferecer a sua amante para os taradões? Veja que relato mais cruel. Você vê que o levita nem ficou indignado pelo dono da casa ter oferecido, a própria amante dele também, né, que ele ofereceu a filha, o idoso ofereceu a filha e a concubina do outro. E você vê que ele achou interessante, falou: não, a ideia é boa, faz o que vocês quiserem com ela aí. E veja no capítulo 19 desse livro de Juízes o desfecho dessa história, né? Resultado da história é que eles resolveram ficar lá, né, com a concubina ou a amante do levita, né? Eles ficaram com ela e abusaram dela a noite inteira, né? De maneira covarde, eles abusaram da amante desse levita. E sabe qual foi o resultado? Depois que o levita tirou o dele da reta, né, entregando a concubina na mão dos taradões, e depois deles terem abusado dela a noite inteira, ela finalmente morreu. Olha só a situação dessa mulher. Ficou sendo abusada a noite inteira e depois finalmente ela morre. Ela é encontrada morta na soleira da porta. Olha que cena mais horrível, mais bizarra, mais repugnante. Imagina essa situação, você saindo ali de manhã, sendo que você mesmo ofereceu, né, a concubina, a sua amante para eles, você vê ela lá toda morta, né? Você vê que a culpa foi sua, né? A pessoa que ofereceu a mulher é que é o culpado, né? Mas não, o levita, né, a reação do levita foi jogar a culpa nos taradões. Claro que os taradões também têm culpa, porque eles que começaram toda essa história, mas quem ofereceu a mulher foi o levita. Ele que teve essa ideia para tirar o dedo da reta. Olha que caráter duvidoso desse dito servo de Deus, dessa pessoa que servia no templo de Deus, uma pessoa dita fiel, religiosa. Aí sabe o que ele fez? Em vez de ele reconhecer, né, que ele, né, entregou lá como concubina, né, que ele teve parte de culpa nisso, sabe o que ele fez? Não. Ele pegou o cadáver da amante, recortou 12 pedaços. Olha que cena mais esquisita, né? Parece uma cena de filme de terror mesmo, né? Tipo o Massacre da Serra Elétrica. Ele pegou um machado e cortou o corpo da mulher em 12 partes. Vocês acham que eu estou inventando isso? Leia aí na sua Bíblia.
Leia aí no livro de Juízes, capítulo 19. Está aí na sua Bíblia. Talvez você seja religioso há muitos anos, mas nunca leu essa passagem. Talvez o seu líder religioso, seu pastor, seu padre, nunca teve coragem de ler esse texto na igreja para vocês, porque é um texto repugnante, repulsivo. Assim, o levita pica corpo da sua concubina, da sua amante oficial, em 12 pedaços e manda esses pedaços para todo o território de Israel. Olha que coisa horrível, que cena repugnante. E se você continuar no capítulo 20, né, essa história ela acaba resultando numa guerra civil ali, né, entre as tribos. Aquilo causa uma matança terrível, uma carnificina. Então, por esses detalhes, nós colocamos esse relato de Juízes, capítulo 19, como o relato mais cruel, mais repulsivo, mais repugnante encontrado nas páginas da Bíblia. Mas talvez você tenha um aí que você acha até mais repugnante, mais cruel. Se você tem algum relato que nós não citamos aqui e que você acha que deve entrar na nossa lista, que ficou esquecido, comente aí, né, no nosso vídeo. Comente, fale sobre o relato que você acha que deveria estar na nossa lista. Compartilhe também nosso vídeo com seus amigos, né? Se inscreva em nosso canal. Né? Clique aqui, ó, nesse quadradinho que fica aqui, ó, e se inscreva em nosso canal. Eu tenho observado no analítico do nosso canal que mais da metade das pessoas que assistem nossos vídeos não é inscrita em nosso canal. Então, se inscreva aqui. E não só se inscreva, mas acione o sininho de notificações. Porque toda semana a gente faz um vídeo novo. E se você acionar o sininho de notificações, assim que a gente sobe o vídeo, você é notificado. E por fim, o principal, né? Não se esqueça de dar o like aí no nosso vídeo. Né? Estoure esse joinha aí para nós. Porque isso é muito importante. Quanto mais likes tiver, mais o nosso vídeo ele vai ter um alcance maior. Né? Além disso, se você desejar adquirir o meu livro, no meu livro eu falo não só sobre esses 10 relatos mais cruéis, mas eu falo de muitos outros. A Bíblia está repleta de relatos. Relatos cruéis, relatos injustos, né? Mitos, lendas, contradições, incoerências, né? Verdadeiros absurdos. Você encontra aos montes nas páginas da Bíblia. E aqui no meu livro eu falo sobre todos. Né? Eu faço um trabalho profundo de pesquisa, de estudo e mostro todos esses relatos para vocês. Então, se vocês quiserem saber mais, aprofundar mais, aqui, ó, adquira meu livro. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquirir meu livro. Meu livro é vendido nos principais sites, aí, como sites online de venda, né, como a Livraria Cultura, Saraiva, Submarino e até mesmo no meu próprio site. Você pode adquirir o meu livro diretamente do nosso site www.deushomens.com.br. Acesse nosso site, conheça, nosso site é muito interessante, eu sempre escrevo matérias, né? Tem vídeos, tem cartoons, tem notícias, e você pode adquirir o meu livro através do nosso site. Também, se você quiser assistir os outros vídeos do nosso canal, eu deixo sempre aqui na descrição os links dos outros vídeos. Eu fiz outras séries interessantíssimas. Tem uma série que está chamando muita atenção, que é 12 evidências da inexistência de Deus. São 4 partes. Eu deixo os links aqui para que você possa assistir. Tem uma outra série também que está chamando muita atenção, chama 8 perguntas sobre o Jesus histórico. É em 2 partes. Eu fiz uma série de 37 vídeos, chama Escrutinando a Bíblia. Eu vou deixar os links aqui também, para que você possa assistir. No mais, eu desejo uma boa semana a todos e até nosso próximo vídeo.